Muito alegre por estar aqui com vocês todos e mais de todo por estar juntos todos como filhos de Deus com Ele. E pido agora a cada um de vocês aqui, vamos orar em nossos corações para estes minutos, para que Deus nos possa falar para nosso bem, para nossa salvação e para a sua glória. Obrigado. Interessante como e quantas fases tem esta palavra Deus. Consideramos ainda o título de nosso encontro como A Última Fronteira. E nos perguntou Adrián, qual é a última fronteira? Quero ler junto com vocês um verso de João 5:24 que diz: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Parece que esta é a última fronteira. Passar de morte para a vida. Mas não se trata de ressurreição. Porque os ímpios também vão ressuscitar, correto ou não? Mas não vão ressuscitar para a vida eterna. Então, não somente ressuscitar significa passar da última fronteira. A última fronteira não é a morte física, é outra. Passar daquela morte espiritual para uma morte, para uma vida eterna. Então, lembrando como os irmãos nos falaram hoje, e também lembrando a apresentação da noite passada, conseguimos resumir, diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Assim nos vê o apóstolo Pablo. Como? Mortos. E também, em verso 5, diz, mas estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então, o verso 5 fala sobre passar da morte para a vida eterna. Então, diz, o nome de vocês que estão vivos, pois na realidade estão mortos, não? Existe um tipo de vida, como falou o irmão Lívio, como de ossos secos. E aí de corbata, de canções, de pregações, de vida cristã, assim chamada, sem Cristo, sem vida, sem esperança, sem confiança. Esse meu caso pode ser o teu caso. Há que ser diretos, não? Temos só poucos minutos, todos nos cansados um pouquinho hoje, mas foi bonito. Irmãos, que significa chegar e passar da última fronteira? E para exemplificar, quero contar que entre Berlim e München, de Bavária, do sul da Alemanha, há uma autopista, uns, não sei, 600 quilômetros ou mais, que se chamava A9. Existe até hoje um pedaço, eu também viajei por ela. A9, de Alemanha. Um dia, um senhor engenheiro em investigações científicas, então não todo tipo de engenheiro, muito sábio, muito respeitado com sua família, estava de um carro romeno naquele tempo do comunismo em meu país. Todo mundo queria sair da fronteira que se chamava Cortina de Ferro. Han ouvido sobre Cortina de Ferro ou não? Deu para? Não? O que significa Cortina de Ferro? Uma fronteira imaginária entre o bloco comunista e o bloco ocidental, não? Democrata, assim chamado. Então, você pode passar muita fronteira, de România, Hungria, não sei o que tal, chegar
a um lugar que já era fronteira de ferro, era cortina de ferro, não dá para passar mais. E em Berlim existia um muro que foi derrubado no ano 90, não? 1999. Mas naqueles tempos ainda existia. Você poderia visitar a Alemanha, podia visitar Leipzig, podia visitar não sei que cidades da parte oriental, podia chegar em Berlim, mas naquela parte do muro, naquela parte da fronteira, porque era a última. E este engenheiro romeno, com seu carro, com sua família, não sei como fez, até hoje ele não sabe, que descobriu que está a uma autopista e que a realidade que ele via não estava similar na cabeça de ele como engenheiro, como com a imagem de vinda para Berlim. Era outra autopista. Que autopista é esta? E viajou, e mais que viajava, menos similar com algo conhecido. De repente foi parado pela polícia alemã, mas não pela polícia alemã oriental, comunista, sino para a polícia federal, livre, ocidental. Pediram documentos, todo correto, e disse: e você? Disse: eu não sei aonde me encontro. Disse: você está no caminho A9 em, como dizem na Alemanha, Richtung München, não? Disse, na direção de München. Disse: não, mas eu não tenho visto para esta parte da Alemanha, eu não tenho isto, não tenho outro. Os policiais sorriram assim para ele, deram uma risada para ele e disseram: tá bom, não se preocupe, você pode chegar em München, pode pedir socorro, pode pedir asilo, como se chama, político e não sei como, e já bem-vindo no mundo livre, senhor. Policial, sabe? E agora, pobre engenheiro, o que fez ele? Pensou com a família, consigo, e falou assim: não, senhor, não consigo, não sou preparado para este. Os policiais insistiram: por favor, pense contigo. Que vas a fazer? Vas a retornar? Para onde? Para a România. Sim, senhores. Lo viram os policiais como entrou dentro do seu carro, não? Saiu, foi parado da polícia oriental, não? Da polícia comunista, não? Da Alemanha, e regressou para a România. Eu visitei a casa dele o ano passado, no mês de setembro. Compreendi esta história falada dele mesmo. Então, temos algum problema aqui. Passar uma fronteira ao carro dele, já conseguiu ele ficar, não, da outra parte ou voltou? A realidade é que ele fisicamente, com o carro, passou da última fronteira, mas por dentro de seu coração, por dentro da cabeça dele, emocionalmente falando, ele não passou nada. Concordam ou não? Por quê? De onde sabemos? Pelos fatos, porque ele retornou onde pertencia a ele. Aonde? Ao comunismo. A România, como tínhamos nós naqueles tempos. Eu tenho amigos, meu pai tive amigos que arriesgaram suas vidas para fugir de România e passar a última fronteira. Para nós, a última fronteira era o Rio Danúbio, como se chama, o flúvio Danúbio, não? Nadando, muitos morreram porque o rio, o flúvio é grande, é forte. Alguns conseguiram. Temos as famílias do Leo até hoje, têm filhos, eles passaram assim, pelo Danúbio, para
mundo livre. Passaram a última fronteira e conseguiram. Este cara passou, mas não conseguiu. Parece bíblico ou não? Que fizeram o povo de Israel? Passaram ou não passaram a fronteira do Egito? A última fronteira, passaram ou não? Qual era? O Mar Vermelho. Passaram ou não passaram? Quem me ajuda? Vamos pensar uma vez mais. Obrigado. Passaram. Assim filmados, podemos dizer que sim, passaram. Mas que descobrimos mais tarde? O Egito estava fora de seu coração, porque eles parece que saíram do Egito. O Egito saiu deles ou não? Não, como sabemos? Porque queriam regressar como meu romano. Vamos regressar de volta. Vamos escolher um líder para levar-nos no Egito. Este significa que a última fronteira é difícil de passar. Podemos chegar lá, podemos ter a impressão que hemos sobrepassado, mas na verdade não tanto. Regressando, não? Há um verso na Bíblia, 1 Coríntios 15:50, não está aqui na pantalla, mas você lembra? Diz: isto afirmo, disse Pablo, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Essa é a última fronteira. Opino com vocês. Se sigue amanhã outro estudo, vamos a descobrir outras coisas, não? Tudo o que foi falado até hoje, bíblico, perfeitamente verdadeiro. E o que vamos a debater um pouco agora encaixa perfeitamente na verdade que já foi apresentada. Somos todos, eu também, ossos secos. E esta é a última fronteira. Deus nos pode ressuscitar para vivos, mas agora a pergunta: sai a morte, sai o pecado de meu coração? Recebo eu mesmo a vida esta de Deus, a vida celestial? 1 de João, 1 capítulo, como diz, a vida foi manifesta, e nós a hemos visto, e testificamos aí e tal, era... Não? O que tocamos com nossas mãos, vimos com nossos olhos sobre a vida que era com Deus, a vida de Deus. Assim começa sua carta primeira de João. Aceitamos ou só nos ressuscita para morrer outra vez, porque não conseguimos passar da última fronteira? Esse é o problema. A carne, Rado, não vai entrar nos santos céus. Quem vai entrar? Eu não sei como, se Deus me salva, como será meu nome, mas não será Rado. Será outro, assim diz a Bíblia. Diz uma pedrinha branca com um nome novo. Então, a carne não dá. A última fronteira. Vamos pensar um pouco neste aspecto. Nossa elevada vocação diz: se bem que o pecado houvesse cavado um abismo entre o homem e seu Deus, uma bondade divina proveu um plano para lançar-se uma ponte sobre este abismo. Esta é a última fronteira, esse abismo. Carnais ou espirituais, humano ou divino, há um abismo. Essa é a fronteira, um abismo. Que fez Deus? Inventou a preço infinito uma ponte. E interessante agora o que diz: e de que material se serviu Deus? Uma parte de si mesmo. Lemos em diante o parágrafo que diz assim: o resplendor da glória do Pai veio
ao mundo manchado e endurecido pela maldição, e mediante seu caráter, e mediante seu corpo divino, estabeleceu a ponte sobre o abismo. Como se pode ultrapassar, sobrepassar a última fronteira? Pelo corpo e pelo caráter do Senhor Jesus Cristo. O que fez o Senhor Jesus Cristo? Em poucas palavras, o apóstolo Paulo explica. Diz, em si, ele juntou a duas extremidades do abismo, não? A duas partes, não? Que eram separadas deste abismo. A divindade e o que mais? A humanidade. Em si, diz, derrubou o muro. Em nosso tema aqui, diz a fronteira. Derrubou, matou, quebrou a fronteira entre os dois. Ele era 100% homem e que mais? E 100% Deus. Não me pergunte matematicamente como funciona isso, porque não sei. Está escrito. É um mistério de Deus. Como pudo ele continuar 100% homem e 100% Deus e existir 33 anos e meio de tal forma? Eu não sei. Temos toda a eternidade na frente para averiguar. Damos graças ao Senhor. Mas, irmãos, na pessoa de Cristo, a fronteira foi vencida, foi derrubada. O muro de Berlim foi derrubado. A última fronteira, a cortina de ferro entre divindade e humanidade, o pecado, o poder do pecado, a maldição do pecado, a realidade do pecado, foi destruída, foi derrubada. Donde? No caráter e na pessoa, diz, no corpo de Cristo Jesus. E esta solução, como passar, como sobrepassar da última fronteira. E agora temos umas perguntas assim diretas, práticas. Como podemos nós, como conseguimos chegar a esta experiência, não como meu romeno, para retornar de volta na escravidão, sabe? Ele voltou. Pela vontade mesma, pela decisão. Não, disse, vamos no Egito de volta. Não. Este Moisés, não sabemos o que passou com ele, vamos regressar. Fazemos um Deus para vê-lo e regressamos nas trevas, nas pragas, no desastre, na escravidão do Egito, porque nos gosta mais do que da oferta de Deus. Digo eu, provavelmente vocês dizem também, que loucura. E concordamos todos, sim, irmãos. E a loucura do pecado, que a todos nos destrói por dentro. Só Deus, só o seu Espírito, como o irmão Rômulo falou a noite passada. O Espírito de Deus pode vivificar, como se diz, reavivar se diz, não? Reavivar, como foi falado hoje do irmão Lívio. Os ossos podem juntar-se e podem vincular-se um com o outro, não assim cada um com seu plano, cada um com seu papel, cada um com sua agenda, não. Virar um esqueleto e depois pegar carne e pegar, como se diz, artérias de sangue e por aí, e finalmente ser um exército forte e valente. Se pode ou não se pode? Humanamente falando, nem em bilhões de anos. Para Deus, nada. Nada. Com seu poder criador, para Deus nada é impossível. Mas Deus tem uma fronteira que Ele não pode sobrepassar também. Qual é esta? Amém. A decisão, a escolha minha. A escolha tua. Agora, se queremos, como andar com Deus, como viver em Cristo, como ser compatíveis, ser feito compatíveis com Ele. Colossenses 2:6. Ora, diz a resposta,
como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como? Fácil. Cristo nos levou, Cristo nos ressuscitou, nos reanimou, não? E foi bonito, mas o coração quer retornar no Egito, passar outra vez a fronteira na direção errada, para a morte. Como ficar ao lado bom com Cristo? Fala a Bíblia, fácil. Como has recebido Ele, assim continuar nele. Pronto. Nada de mim, só dele. De mim só a decisão, a vontade, a sinceridade de andar, de definitivamente pertencer a Ele. Então, vamos pensar um pouquinho como chegou Elias, porque hemos ouvido a noite passada tão bonito, não? Palavra do Senhor, o estudo do Senhor para nós a noite passada, do Elias, lembram, não? Foi um momento que Elias passou a fronteira, ou não? Passou? Não aquela de entrar nos santos céus, aquela visível de cavalos de fogo e de não sei o quê. Não, esse foi depois. Foi um momento anterior, interessante, sugiro para vocês, não? Pensar dessa maneira. Vamos ver, Review and Herald, 26 de maio, 1891. Diz assim, o servo de Elias, não? Observava enquanto Elias orava. À medida que escudrinhava o coração, Elias, não? À medida que Elias escudrinhava o coração, parecia-lhe ser pequeno, tanto em seu próprio conceito como aos olhos de Deus. Outra vez, parecia-lhe que ele não era nada e Deus era tudo. Em português diz só tudo, em inglês diz all in all. Significa todo em todo. Como um todo de 1.000.000%, não sei como explicar. Era todo de todo. Quando diz, ao chegar ao ponto de renunciar ao próprio eu, ao mesmo tempo que se apegava ao Senhor como sua única força e justiça, passou a fronteira. Correto? Qual foi o passo neste parágrafo aqui? Quando ele virou nada e Deus virou tudo. Quantas vezes orou ele para chegar neste ponto? Porque uno se aproxima e se aproxima e se aproxima da fronteira. Mas disse, quando chegou ao ponto que ele virou nada, como se veia ele mesmo nada, e Deus era todo em todo, este momento, quando ele se apegou só em Deus e renunciou totalmente a si, este foi o momento de passar a fronteira. Que lindo. E que belo que ele não regressou como meu romeno, não? Não regressou. Ele ficou com Deus. E de onde sabemos que assim foi? 1 Reis 18:4. Mesmo porém, se foi ao deserto, caminhou de um dia e veio, se assentou debaixo de um zimbro, pediu para a morte e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Quanto era ele? Digam, um número. Quanto? Isso significa que ele ficou da outra parte da fronteira. Ele não regressou, não. E pediu a morte. Graças a Deus, Deus escutou esta oração. Mandou seus anjos, não para matá-lo, senão para o quê? Disse, esse tipo de gente já passou a fronteira. E não a morte vai seguir, senão a vida eterna.
Assim se entra na vida eterna, quando uno renuncia à estúpida vida que ele vive hoje. Eu quero para mim a mesma coisa. E eu sou seguro que vocês também querem. Nós não podemos, assim como somos hoje, entrar nos santos céus. Podemos ficar muito perto, podemos ter experiências com Deus, podemos ver sua mão trabalhando em nossas vidas, mas assim não entramos. Que falta? Mudar da natureza, vencer a humanidade pela divindade dele, aceitando ao Cristo Jesus como todo, enquanto eu sou quanto? Zero. Vamos. Obrigado. Agradecemos aos irmãos. Sim. Interessante, todos os santos da Bíblia falam a mesma língua de como significa passar a última fronteira. A impossibilidade de entre o humano, de repente, de um passo, chegar eterno, chegar divino. Como? Pablo diz, Romanos 7, 18, eu sei, diz, na verdade, digo em outras traduções, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, nada não habita bem nenhum, ou bem algum, depende, mesma coisa, não? Não habita bem algum. Esse significa que número era em si mesmo Pablo, o apóstolo? Um grande zero. Zero. Por isso, falou ele mais tarde, Colossenses 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo, mas não se enganem, não vivo eu, já passei da última fronteira, Cristo vive em mim, eu pertenço a outra família, a outra realidade, a outro reino, Cristo vive em mim. E agora, também, na frente, na pergunta prática, como realizar em nossa experiência este mesmo propósito? Vamos pensar um pouco na vida de Enoque. Diz assim, bem-aventurados límpios do coração, Patriarcas e Profetas 87, porque eles verão a Deus. E conhecer a Deus já é vida eterna, não? Em sua beleza, em sua bondade, em sua formosura fantástica. Como pode você retornar? Como pode eu retornar outra vez para o Egito? Não. Conhecer, ver a Deus, não? Se somos limpios de coração com Ele e limpados dele. Diz assim, durante 300 anos, Enoque estivera procurando pureza de alma para que pudesse estar em harmonia com o céu. Durante 3 séculos, andara com Deus. Dia após dia, almejara uma união mais íntima. Cada vez mais estreita se tornava a comunhão dele com Deus. Como? Essa é a escolha, esse é todo a escolha dele. Ele queria com Deus. E cada dia, esse querer crescia, é uma experiência clara, direta, visível. Procurando pureza de alma e procurando ser em harmonia com Deus. Continua o parágrafo, diz, até que Deus o tomou para si. Agora explica com a fronteira, diz assim, vamos ver a fronteira. Estivera no limiar do mundo eterno, havendo apenas um passo entre ele e o país da bem-aventurança. E agora, abrindo-se os portais, o andar com Deus durante tanto tempo praticado em terra, continuou. Ele passou por as portas da santa cidade, passou
a fronteira. Amém? Irmãos, que lindo. O homem nascido da mulher também. O homem embaixo da lei, embaixo do poder, não? Da humanidade que todos temos, mas com um propósito santificado, com uma decisão total de seu coração, com uma vontade exercida corretamente ao lado de Deus. Na liberdade dele, que Deus cuida, é no que escolheu harmonia em todo, com a mente e com o coração de Deus. Esse foi parte dele. Todo o resto ficou a parte de Deus. E nesta busca dele de andar com Deus, disse, sem perceber, ele chegou à fronteira final. E este caminhada com Deus, disse, de repente, só faltava um passo para passar a fronteira. E os portões se abriram e ele passou. E já, daqui da terra, fez um passo de 1.4 milhas de anos-luz. E chegou no Orião. Eu não sei como explicar. Fui um dia com o irmão Timmy Murechan em Londres, não? Há um lugar perto de Londres, como se diz? Donde passa o meridiano zero, não? Como diz? Greenwich, Greenwich. Interessante que coloquei assim uma perna em hemisfera oriental e com a outra em hemisfera ocidental, como uma fronteira, não? O meridiano zero. Pero na realidade estava eu aqui na Terra. Infinitamente diferente foi o passo que deu Enoque. Deu um passo. Mas, irmãos, que passo? Um passo infinito entre humanidade e divindade, que ele amou tantos anos, 360 anos de sua vida, amou a Deus. E ultimamente 300 anos andou cada dia em esta busca de aproximar-se com o coração de Deus. E Deus, com tanta alegria, fez isto para ele. Agora, relembrando o que já foi leito, que procurou ele? Disse, procurou pureza de alma, harmonia com o céu, uma união mais e mais íntima com Deus, uma comunhão mais estreita. E interessante, porque dice, dá-me teu coração, não dice, dá-me tua vontade, ou dá-me tua mente. Interessante esse parágrafo de Desejado 455, dice, a percepção e apreço da verdade depende menos da mente, como depende do coração. A verdade deve ser recebida na alma, exige uma homenagem da vontade. Interessante. Esta é a inteligência emocional, diz. Parece que as decisões que levamos são mais emocionais do que são racionais. Assim dizem. 2 guerras mundiais começaram não por decisões racionais, sino por orgulho e por raiva, como se chama? Emocionalmente. Por isso, Deus, como não sabe, diz, me ame Pedro, filho de Simão, me ames mais que estes? Já. Amamos ao Senhor, se amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro, todo começa a mudar em nossa experiência. Por isso, diz, a vontade que inclui o coração e também inclui a mente, não? A vontade, que é o chefe, diz assim, Educação 289, a vontade e a força dirigente na natureza humana. A força de decidir ou de escolher. Todo ser humano dotado de razão tem o poder de escolher o que é reto.
E em cada incidente da vida, a palavra de Deus para nós é: escolhi hoje o quem servais. Ou seja, ser livres. Passamos ou não a fronteira final. E agora, como tratamos de Enoque, e com esta ideia vamos encerrar nossa meditação. Como anduvo Enoque? Como andava Enoque com Deus? Nesta aproximação do coração dele com o coração de Deus. Diz interessante, direto, prático. Diz assim: como Enoque andava com Deus? Diz assim: habituou a mente e habituou o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. Habituou voluntariamente a mente de aceitar a verdade que Deus está aqui comigo. Quantas vezes esquecemos que Deus está ao nosso lado e por isso fracassamos em nossas cabeças, em nosso actuar, em todo, nas famílias, em toda coisa. Irmãos, qual foi a diferença entre ele e outros antediluvianos? Diz, ele habituou o coração e a mente a aceitar a verdade que Deus está ao seu lado. Diz, quando estava perplexo, suas orações ascendiam a Deus para que o guardasse. E depois, continua o parágrafo, ele recusava tomar alguma decisão que ofendesse a Deus. Mantinha o Senhor continuamente diante dele. Orava sempre: ensina-me, meu Deus, teu caminho para que eu não erre. Qual é teu desejo a meu respeito? E assim. E depois, continua com esse comentário. Diz, assim ele moldava como? O seguinte, conseguimos? Ele moldava constantemente a vontade e as atitudes. Como se podem moldar a vontade e as atitudes? Por insistir com que has escolhido pela graça do Senhor. Diz, como has recebido pela fé Ele, assim continuai nele, pela fé. Pronto. Ele fez este negócio cada dia mais intenso, mais alegremente, tornando-se menos e menos e menos e menos e menos, até que um dia se tornou zero e Cristo era todo dentro de seu coração. Disse, este foi já a última fronteira, não? Porque se abriram os portões e ele entrou. Era mais com Deus do que era ele mesmo. Esse se pode passar conosco, prático, como irmãos. Aqui está. No, antes disto, sim, dice, moldava constantemente a vontade e as atitudes, não? Como? Mantendo o Senhor continuamente na sua visão. E agora, também, última parte do parágrafo, e diz, e tinha completa confiança de que o Pai o ajudaria. E agora diz assim, não tinha algum pensamento ou vontade própria. O tradutor português aqui, duvido eu, não acreditou que leu ele em inglês. Porque em vez de traduzir com vontade própria, traduziu com desejo egoísta. Pergunto a vocês que sabem português, eu não sei português. Eu só pretendo. Há alguma diferença entre vontade própria e desejo egoísta? Há alguma diferença? Não? Por lo menos porcentagem, não? Não sei. Se não há, tá bom. Isso significa que de toda maneira, ao ler, entendemos a mesma coisa. Vontade egoísta significa a vontade do ego, vontade própria. Mas vontade própria pode ser não egoísta, pode ser altruísta, mas não é vontade de Deus, é vontade minha. Essa é a diferença.
Ele não tinha algo dele pronto. Ele tinha a vontade de Deus. Como? Eu não sei, porque eu sou honrado, totalmente diferente de que Enoque. Se for como Enoque, já estaria nos santos céus e estou aqui em Montijo. Irmãos, por favor. Como fez ele? Ele conseguiu humilhar-se porque conhecia mais e mais a Deus cada dia. Amava mais e mais a Deus cada dia. Educando sua mente. Deus me ama, está aqui comigo. Deus, diga-me tua vontade. Não importa o que quero eu, o que queres tu comigo. Isso significa, não tinha vontade própria. Isso não significa que foi desumanizado. Foi lavado a cabeça dele. Não. Foi deificado. Como se diz? Estou com medo de falar aqui com vocês. Divinizado. Não? Não? Como mais bíblico, participante da natureza divina. Como? Pela escolha definida de sua vontade de andar humildemente com Deus. Que Deus nos ajude a nós todos a fazer a mesma coisa. O seguinte parágrafo que não hemos citado diz: assim como Enoque, nós tendremos de passar deste mundo à última fronteira, não? No mundo celestial. Que Deus nos ajude a assim ter a nossa própria experiência. O apóstolo Paulo, que compreendeu, experimentou esta última fronteira sobrepassada, dizia assim: meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Era a única coisa que queria ele. Os discípulos que ele tinha como igreja não tinham que saber todas as profecias e saber todo o conhecimento e todo. O que tinham que fazer? Experimentar a plenitude de Cristo neles. Irmãos, opino com vocês esta tarde já. Estamos no limiar, como se chama, na fronteira final. E quer Deus levar-nos consigo. Se escolhemos Ele, diz: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejas tomados de toda a plenitude de Deus. Na outra parte já, nada de mim, todo dele. Assim foram os antepassados, não? Que experimentaram uma vida com Deus. Que Deus seja com cada um de nós, com nossas famílias, com nossos filhos, com nossos pais. Experimentar diariamente esta negação, como? Negação de mim mesmo, dando lugar mais e mais para o máximo, para meu Senhor Jesus. É uma vida dele, celestial, não? A vida de Deus, como falava João, primeira carta para a igreja, não? Capítulo 1. Vida que foi manifestada em Cristo Jesus. A vida eterna, porque não existe outra. Isso significa passar para sempre da última fronteira. Virar de natureza divina. Vencer a nossa própria natureza pecaminosa, maldita, sim, rebelde. Que Deus nos ajude a todos. Amém.